Bom, Pedro, vamos lá. O que eu já vejo na sua redação é que ela tá muito simétrica, sabe? Não tem nenhum parágrafo assim muito maior que o outro, sabe? E isso é muito bom, porque isso de cara já mostra para o corretor, o corretor já chega olhando para o seu texto com uma simpatia, sabe? Então, tá ótimo, assim, o tamanho dos parágrafos tá ótimo. E eu só vou ter que te pedir para as próximas redações você me fazer na mão. Se você falar assim, Alice, eu tô muito enrolado aqui, tô estudando outras coisas, quero fazer aqui por Word por enquanto, e mais pra frente eu começo a te mandar na mão, não tem problema. A gente pode, mas quanto antes você conseguir me mandar escrita à mão, melhor. Porque aí eu consigo ter ideia também desses espaços de começo de parágrafo aqui, sabe? Que é importante, esse espaçamento tá bem evidente, sabe? Eu quero ver como você faz na folha. É importante também a gente preencher a linha inteira aqui, de um lado e do outro da redação. Então, isso tudo eu só consigo ter ideia vendo você escrevendo na mão mesmo. E outra coisa é a letra, né? Que eu preciso ver se a sua letra é boa de ler. E aí é isso, né? Porque se não for, a gente vai ter que melhorar um pouquinho, tá? Então vamos lá. No curta-metragem Salve o Ralph, vírgula. Aqui eu botei essa vírgula porque ela é muito importante. E eu vi aqui ao longo do texto que você não erra isso. E que bom que não erra, porque ela é muito importante essa vírgula. Então, isso aqui já chama a atenção do corretor de uma forma muito positiva. Essas vírgulas colocadas nos lugares direitinhos, sabe? Então, no curta-metragem Salve o Ralph, evidencia-se que o coelho Ralph está ferido e faz um apelo contra a violência e os maus tratos usados em larga escala contra os animais. Ponto. Então aqui você trouxe aquele conhecimento de fora que a gente tinha falado, tá perfeito. E aqui eu marquei o ponto, você vai reparar que ao longo do texto inteiro eu marquei os pontos. Essa é a primeira coisa que eu faço quando eu vou corrigir a redação. Eu marco todos os pontos e reparo se depois de todos os pontos tem um conectivo. E no seu, exatamente depois de todos os pontos tem conectivo. E isso aqui é perfeito, isso aqui é o que o Enem quer, sabe? Então, assim, muito, muito parabéns por isso. Todos os seus pontos vêm seguidos de conectivo, sabe? E isso aqui, isso é perfeito, tem que ser assim mesmo. Nesse contexto, ainda existem desafios para combater essa violência no Brasil odierno. Ponto. Assim, então, você está vendo que eu estou marcando aqui os conectivos com estrelinha? Ó? É que isso é perfeito, é ótimo. Assim, tais desafios são, principalmente, a ineficácia das leis referentes ao tema e a exploração mercadológica desses animais para obtenção de produtos. Aqui, quando eu li de primeira, eu não gostei muito desse referentes ao tema. Eu acho que, ao invés de botar assim, referentes ao tema, a gente especificar mesmo o que é ser referente ao tema, sabe? Então, a ineficácia das leis em garantir a não exploração, sabe? Só porque, de primeira, quando eu li, esse referentes ao tema não me soou bem, sabe? E é uma coisa tão simples de trocar. Isso aqui foi só uma sugestão que eu te dou, mas você pode trocar por outra coisa que não fique tão vago assim, sabe? Referentes ao tema. Então, só isso que eu teria para falar aqui da introdução. Fora isso, está perfeito. Você vem com conhecimento de fora, depois vem com a tese muito bem clara e muito, muito destacada aqui. Nesse contexto, ainda existem desafios para combater essa violência no Brasil odierno. É só isso, é isso mesmo. A tese aqui está clara, está evidente e está bem assim destacada. Você vê que é simples de fazer, às vezes as pessoas complicam isso aqui e não precisa.
É só isso aqui e já tá ótimo, tá perfeito. E fica uma coisa clara. E aqui você vem adiantando o que você vai falar no primeiro desenvolvimento e o que você vai falar no segundo desenvolvimento. Aqui eu até marquei esse para obtenção de produtos, que eu acho que se quisesse cortar, até poderia, sabe? Eu acho que ele não acrescenta muita coisa, não. Fica até assim, a exploração mercadológica se você tivesse botado só assim, a ineficácia das leis em garantir a não exploração e a exploração mercadológica desses animais. Um detalhe, essa sugestão que eu te dei, olhando de novo agora, não poderia ser assim não, teria que escrever uma outra coisa, senão ficaria exploração, ficaria muito feio, né? Então, mas é isso, eu só trocaria esses referentes ao tema por uma outra coisa e aqui a exploração mercadológica desses animais, talvez eu já parasse aqui e botasse um ponto aqui, ao invés de botar para obtenção de produtos, tá? Porque deixaria assim, no ar, alguma coisinha no ar, e aqui você explica direitinho, bem detalhadinho o que é, entendeu? Aí ele vai falar, tá, entendi o que ele tá. E aí, principalmente porque aqui, ó, você bota a exploração mercadológica de animais para obtenção de produtos. Fica de novo a frase inteirinha, igualzinha, sabe? Então, eu acho que poderia cortar esse para obtenção de produtos, que não te causaria problema, sabe? Pelo contrário, eu acho que fica melhor. Então, ficaria assim. Assim, tais desafios são, principalmente, a ineficácia das leis em garantir teria que usar uma outra coisa, ao invés de não exploração, né? Mas vou falar assim só para a gente dar seguimento. Em garantir a não exploração e a exploração mercadológica desses animais, ponto. Sabe? Não precisa desse para obtenção de produtos aqui. Aí, continuando. Mas tá certinho, você adiantou os dois argumentos, é isso mesmo que tem que fazer. Um conhecimento de fora começando, depois vem a tese bem clara e bem destacada, um conectivo, e aí vem adiantamento do primeiro e do segundo argumento. Aqui tá direitinho, em primeiro lugar, vírgula. Essa vírgula sempre tem que ter, não pode esquecer. E é assim mesmo, em primeiro lugar, vírgula. Apesar da existência de leis contra maus tratos, a aplicação delas não é observada. Ponto. Perfeito. Seu tópico frasal está perfeito. Depois do ponto vem o conectivo. Nesse viés, existe a Lei de Crimes Ambientais, que faz alusão e prevê penalidades para a inobservância dos direitos dos animais. Ponto. Quer dizer, aqui você já garantiu o seu ponto de conhecimento de mundo, né? De repertório sociocultural. Você trouxe algo de fora. No entanto, a aplicabilidade das leis. Adorei essa aplicabilidade. É uma palavra, assim, a palavra correta a ser usada é essa aqui, né? E é muito bom quando o aluno, ele bota, assim, a palavra que tem que ser usada, sabe? Porque às vezes a gente usa outras palavras por falta de vocabulário. E você não, você botou a palavra certa aqui. A aplicabilidade das leis de proteção à fauna não é total, uma vez que a grande parcela da população brasileira não as conhece. Perfeito, tá perfeito. Você bota o seu conhecimento de fora, aplica ele ao tema que está sendo dado. E um outro detalhe que você fez nessa frase aqui é usar esse uma vez que. Por quê? Porque naquela primeira competência, que é a competência de norma padrão, muita gente perde ponto ali e lê o texto e não acha erro. Fica pensando que aquela competência trata só de erro de português. E aí lê o texto, procura erro, não vê erro. E não sabe por que perdeu ponto ali. É porque aquela competência, ela trata não só do erro de português, de estar tudo certinho, mas também de ter frases assim bem elaboradas. Exatamente isso. O aluno tem frases complexas e bem elaboradas, que seria essa frase aqui. Olha só,
A aplicabilidade das leis de proteção à fauna não é total, uma vez que a grande parcela da população brasileira não as conhece. É isso aqui que o Enem fala, que é frase bem elaborada. E você simplesmente consegue o ponto total disso usando esse uma vez que. Então, ele é estratégico, sabe? Às vezes a pessoa perde o ponto porque as frases são muito curtas, não tem uma frase muito desenvolvida. E quando tem uma frase dessa aqui no meio do texto, você garante esse ponto já, entendeu? Por isso que naquela primeira aulinha eu botei lá embaixo que o corretor adora ver esse uma vez que. Ele é estratégico, sabe? Além de ele ser argumentativo, e é um conectivo, é um mecanismo linguístico, ele ainda te dá esse ponto total de norma padrão, porque usando ele você faz essas frases bem elaboradas, sabe? Então, ponto, aí vem, aqui, dessa forma, eu amo isso aqui, eu acho que fica muito bonito, ele traz, assim, uma mini conclusãozinha dentro do desenvolvimento, sabe? Para o final do desenvolvimento, fechando o pensamento da pessoa, sabe? Ou mesmo quando o aluno não está fechando o pensamento, ele dá a impressão que o aluno fechou, sabe? Então, dessa forma aqui é muito estratégico também, muito bom. Dessa forma, segundo um pensamento do ativista indiano Mahatma Gandhi, aqui eu tirei esse porque o ele é artigo indefinido. E quando a gente está fazendo uma dissertação, a gente não quer nada de indefinição na nossa dissertação. A gente quer definição, sabe? Que mostre assim, eu sei do que eu estou falando. E o ele não mostra isso. O artigo indefinido, ele remete à ideia de indefinição. Então, sempre que tiver... Isso é um vício que a gente tem, sabe? Que a gente tem que perder. Quando tiver o geralmente a gente pode ou cortar e não usar, você vai vendo que o seu ouvido se adapta a não usar conforme você vai cortando, ou você troca pelo artigo definido. No caso aqui a gente botaria o, então poderia ser dessa forma, segundo o pensamento do ativista indiano, ou a gente pode simplesmente cortar, botar dessa forma, segundo o pensamento do ativista indiano Mahatma Gandhi, deve-se fazer da vida um reflexo da sociedade que se deseja. Então, aqui tanto faz. Ou você bota o, que é artigo definido, ou você simplesmente corta e não bota nada. Bota só. Dessa forma, segundo o pensamento do ativista indiano, e pode ser que a princípio fique estranho para o seu ouvido, mas com o tempo você vai acostumando, sabe? É só questão de costume mesmo, que a gente está muito viciado em usar esse artigo indefinido, sabe? Mas ele fica muito feio para quem está lendo, sabe? É melhor não usar mesmo. Um reflexo da sociedade que se deseja. Aqui você traz outro conhecimento de fora, mas muito bem usado, sabe? Ficou muito bonitinho aqui. Então, tá ótimo, tá perfeito. E aqui vem, por conseguinte, eu amo esse por conseguinte também. Ou, consequentemente também, eu acho que fica muito bom. Então, por conseguinte, conclui-se que a própria população tem a responsabilidade de mudar o panorama social a respeito dos direitos dos animais. Perfeito. Tá perfeito esse desenvolvimento aqui, perfeito. Eu só não usaria esse conclui-se, porque como o Enem ele deixa muito claro que a redação dele é introdução, desenvolvimento e conclusão, eu fico com um pouco assim de medo de usar esse termo em outra parte da redação que não seja a conclusão, entendeu? Como é uma redação muito engessada e eles já têm as coisas específicas que eles querem, eu acho que é melhor não usar um termo tão forte assim, sabe? Aqui no começo da redação praticamente, né? Que é o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Deixa eu tomar uma água aqui.
Você tá vendo como minha vozinha tá ruim? É por causa da garganta. Em segundo lugar, vírgula, a exploração mercadológica de animais para a obtenção de produtos é muito presente na sociedade atual. Esse em segundo lugar, seguido de vírgula, tá perfeito. E realmente eu acho que você cortar aqui da introdução esse para obtenção de produtos vai ser perfeito. Porque aqui você dá só uma introdução do que você vai falar e aqui você discorre melhor sobre isso, sabe? Você elabora melhor, entra melhor no tema, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é para isso, né? Então, acho que fica muito bom você realmente cortar aqui da introdução esse para obtenção de produtos e deixar só aqui no seu tópico frasal, sabe? E aí vem, nesse sentido, perfeito, como eu te falei naquela primeira aula, logo após esse ponto do tópico frasal, ele vai procurar um conectivo e tá aqui o conectivo. Então, nesse sentido, segundo o sociólogo Bauman, a atual modernidade líquida dissolve a ética em valores individualistas que fomentam quaisquer meios para obter um fim pessoal. Ponto. Trouxe um conhecimento de fora, muito bem escrito. Você bota o ponto e logo bota termos que retomam, né? Diante disso, na situação dos proprietários de indústrias, a necessidade de lucrar com a venda de produtos se traduz em altíssimo nível de maus tratos aos animais, que são utilizados, por exemplo, como testes de utensílios e medicamentos em laboratório. Adorei esse travessão. Eu falo que o corretor, ele não conhece a gente, né? Então, ele não sabe quem que está ali escrevendo. Ele não sabe se você é um aluno que tirou 10 a vida inteira, ou se não, o que ele vai conhecer de você é o que você está mostrando na redação. Então, você tem que mostrar que você sabe usar os mecanismos da língua portuguesa, sabe? Então, é bom você usar o travessão, é bom usar 2 pontos, sabe? Que mostram que você sabe usar. Aqui é a hora de você mostrar que você sabe usar, sabe? Então, amei esse travessão aqui, ficou muito bom. E uma coisa que eu tenho que te chamar a atenção é que, às vezes, o aluno usa assim, como, por exemplo, testes de utensílios. E isso não pode fazer, botar o como, por exemplo, sabe? E como é muito batido esse como, por exemplo, isso aqui é uma coisa que de cara tira ponto, sabe? Então, ou a gente bota o como, ou a gente bota o por exemplo. Então, aqui ficaria. Poderia botar assim. Diante disso, a situação dos proprietários de indústrias, diante disso, na situação dos proprietários de indústrias, a necessidade de lucrar com a venda de produtos se traduz em altíssimo nível de maus tratos aos animais, que são utilizados, por exemplo, em testes de utensílios e medicamentos em laboratórios. Que aí a gente tira esse como de perto do por exemplo, sabe? Só porque eles são enjoados com quem usa como por exemplo, sabe? Aqui tá trocado. Eu até entendi o que você quer dizer. Não tá escrito da forma problemática como eles batem em cima, sabe? Mas só para garantir, eu trocaria. Porque assim, pro corretor não ter que ficar lendo melhor, analisando melhor, sabe? Então, que são utilizados, por exemplo, em testes de utensílios e medicamentos em laboratórios, sabe? Aí, ponto. Desse modo, tal mecanismo contribui para que haja desafios significativos na manutenção da problemática. O desse modo aqui está perfeito, fechando o seu parágrafo de
de desenvolvimento, o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, desse modo está perfeito. O tal também está perfeito aqui. E esse haja está perfeito. Tem muita gente que erra esse haja e chega a doer de ver, né? Esse haja usado errado, mas está perfeito. Só que eu acho que está muito assim generalizado, sabe? Tal mecanismo contribui para que haja desafios significativos na atenuação da problemática. Ao invés, é muito genérico, né? Ao invés de botar dessa forma, eu botei aqui uma alternativa que você poderia usar, para não ficar assim uma coisa tão genérica, porque o seu texto está tão bem escrito que uma coisa tão genérica assim salta aos olhos, sabe? E não precisa, né? Você estragar o seu texto com essa frase genérica, entende? Então aqui a gente poderia elaborar melhor. Desse modo, a busca incessante pelo lucro contribui para que seja ainda mais complexa a atenuação da problemática, sabe? Ao invés de botar tal mecanismo contribui para que haja desafios significativos na atenuação da problemática. Mas assim, entre não botar o desse modo ou botar dessa forma genérica, eu prefiro que bote dessa forma genérica, sabe? Mas a gente parando um pouquinho, você para um pouquinho, você respira, eu sei que tá cansado, eu sei que tem mais um monte de prova para fazer lá na hora da prova, mas assim, confia que o seu texto é muito bom mesmo e você tá brigando pelo 1000 mesmo, sabe? Então, se tiver que botar no rascunho, você bota no rascunho e aí na hora de finalizar, de passar para a folha, você pensa um pouquinho melhor e tenta tirar a frase genérica e botar a frase um pouquinho elaboradinha, sabe? Mas no final das contas, entre não botar o desse modo ou botar dessa forma aqui, genérico assim, melhor botar assim, genérico, tá? E aí o parágrafo de conclusão. Em suma, vírgula, perfeito esse em suma, os desafios para combater a violência contra animais devem ser mitigados. Ponto. Perfeito. Tá perfeito aqui. Você retomando o tema, fechando, dando a sua finalização. É isso aí, tá perfeito. Portanto, a mídia, então esse seria o agente, a mídia é o agente, porque é instrumento de mudança social, é o seu detalhamento, deve conscientizar a população brasileira, a sua ação, por meio do desenvolvimento de campanhas publicitárias e educativas. É o seu meio, com a finalidade, faltou um D ali, com a finalidade de tornar os cidadãos informados sobre as leis de direitos dos animais. A sua finalidade. Perfeita, tá perfeita essa solução 1. Traz tudo que tem que trazer e ainda está de acordo com o seu desenvolvimento 1. Perfeito. Eu só acrescentaria essa vírgula aqui, ó, para deixar o seu meio entre vírgulas, tá? Não vamos esquecer dessa vírgulazinha. E aí vem, paralelamente, perfeito esse conectivo de transição aqui entre uma solução e outra. As pessoas devem promover manifestações públicas. Esse as pessoas, a gente não pode usar de jeito nenhum. Nunca usar as pessoas, sabe? Bota os cidadãos, no último caso, os indivíduos, a população. Aqui ficaria bom a população. Paralelamente, a população deve promover manifestações públicas que rechassem. Aqui o rechassem saiu com uma cedilha, né? Sem, né? É só o C puro. Rechassem a exploração de animais pela indústria. Então, aqui você tem um agente, a ação, pois é ela quem mais maltrata animais visando a criação de produtos geradores de lucro. O seu detalhamento,
por intermédio de passeatas nas vias urbanas e entrega de panfletos, o seu meio, com o fito de tornar as indústrias mais colaborativas com a problemática, a sua finalidade, tá? Então, você tem, tanto na solução 1 você tem os 5 elementos, quanto na solução 2 você tem os 5 elementos. Perfeito. Eu acho que com certeza você tiraria o seu ponto completo de solução, os seus 200 pontos da competência 5, e aqui, finalizando, você bota o ponto conectivo, né? Logo, somente com iniciativas como estas, será possível que os apelos do coelho Ralph sejam ouvidos e que o impasse seja extinto da sociedade brasileira contemporânea. Ainda por cima, você retomou o coelho Ralph que você começou lá em cima. Então, ficou aquilo que a gente chama de texto cíclico. Então, assim, tá muito bom mesmo. E eu fiquei muito, muito surpresa por você ser tão novinho, né? E a sua redação tá tão dentro do modelo já, sabe? É exatamente isso aqui que eles querem, sabe? É exatamente isso aqui. Os únicos detalhes é que ficou muito repetido a exploração mercadológica desses animais para obtenção de produtos, e lá no tópico frasal do desenvolvimento 2 também, a exploração mercadológica de animais para obtenção de produtos. Teria que mudar um pouco essas palavras, sabe? Mas só isso. E aqui também ficou muito generalizado, referentes ao tema, fica muito genérico, sabe? E ali no finalzinho do segundo parágrafo de desenvolvimento, também ficou muito genérico aquela última frase, e nessa primeira solução, esse meio aqui tem que estar entre vírgulas, tá? Mas na sua segunda solução, você já vem com meio entre vírgulas, então a segunda tá certinho, né? Aliás, foi travessão e vírgula, né? E então é isso aqui mesmo que o Enem quer. É só esses pequenos pontos. E esse conclui-se aqui também no primeiro desenvolvimento, que eu não botaria não, sabe? Não acho que fica legal não. Então é basicamente isso. Deixa eu ver em relação à pontuação, como que ficaria aqui. Em relação à proposta, em relação à competência número 1, que ela trata da norma culta e frases bem elaboradas, eu acho que você tiraria o ponto completo. Eu só fico com um pouco de medo desse meio entre vírgulas aqui. Eu acho que eles iam querer, de alguma... Sim, sei se isso te tiraria um ponto, mas vamos botar para garantir. Mas eu acho que só para garantir, assim, para não ter de onde tirar ponto seu, sabe? Mas em relação à competência número 1, que é norma padrão e frases bem elaboradas, eu acho que se você tiraria completo. Em relação à segunda competência, que é compreender o tema e não fugir do que é proposto, eu acho que você ganharia os 200 pontos também. A competência número 3, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência aqui é que traz mais aquela coisa do conhecimento de fora, sabe? E você trouxe muita coisa. Você traz o coelho Ralph, você traz a lei de crimes ambientais, traz Gandhi, traz o Bauman, sabe? Então eu acho que você traz sobre a indústria. E aqui também acho que com certeza você tiraria o ponto máximo.
E na 4, conhecimento dos mecanismos linguísticos necessário para a construção da argumentação. Ela trata mais dos conectivos, sabe? Então, coesão, sabe? Coesão, os conectivos, a sua parte de conectivo tá perfeita, todos os seus pontos, logo em seguida do ponto tem conectivo. Então, isso aí é perfeito, sabe? Mas eu acho que essa coisa dessas frases genéricas é que poderiam te tirar ponto, sabe? Quando você bota aqui referentes ao tema, e aqui também quando você esse exploração mercadológica, né, produtos, e lá também exploração mercadológica, produtos. Acho que isso aqui, muito igualzinho aqui, também te tiraria ponto. E ali no final do desenvolvimento 2, essa frase muito genérica assim também. Então, como foram 2 frases genéricas e mais essa repetição dessa frase inteira, assim, eu acho que poderia te tirar um pontinho aqui nessa competência 4, sabe? Que é de coesão, de mecanismo para construção da argumentação. Acho que aqui. E a solução, acho que com certeza você tiraria o ponto máximo, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que o máximo que você tiraria seria na competência 4, esse pontinho aí, por causa dessas frases genéricas. As pessoas aqui a gente não pode usar, tá? De jeito nenhum, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar mensagem e qualquer coisa que você fale, Anice, eu não concordo com você aqui, eu acho que é assim, assim, assado. Você acha que eu tô muito errado? O que você pensa sobre isso? A gente pode conversar um pouco disso, tá? Você pode me mandar também, porque o objetivo aqui é a gente alcançar esse 1000, sabe? E a gente vai conversando para acontecer isso, tá? E você tem muita chance mesmo de tirar esse 1000, sabe? Muito mesmo, muito. Tá bom? Um beijo, boa noite.